Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu me chamo Everaldo Silva, seja muito bem-vindo a esse canal. Nesse vídeo falaremos sobre o tema inferno, o que a Bíblia diz nos textos sagrados sobre inferno. Mas se você não é inscrito no canal, aproveita esse momento aqui embaixo, se inscreve aí, dê aquele joinha, compartilhe para que vidas sejam alcançadas e edificadas pela palavra do Senhor. A Bíblia nos diz que o castigo no inferno não é para todos, ou seja, há grau de diferente sofrimento. Esse grau de sofrimento basicamente são determinados pela quantidade de conhecimento acerca da vontade de Deus que uma pessoa recebeu e as obras que praticou em vidas. Jesus deixa esse ensino claro na conclusão de uma das suas parábolas, ao dizer: e ao servo que soube a vontade do seu senhor e não aprontou, nem fez conforme a vontade do Senhor, será castigado com muitos açoites. Mas o que não fez, não soube e fez coisas dignas de açoite, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito lhe confiou, muito mais lhe pedirá. Lucas 12, 47, 48. Está registrado isso. Em outra ocasião, Jesus ensinou o mesmo princípio, que haverá mais rigor no julgamento de uns do que de outros. Mateus 11, 21 ao 24. Isso não significa que haverá absolvição a parte da obra de Cristo. Ao contrário, até mesmo os que nunca ouviram o Evangelho serão condenados. Não há inocentes diante de Deus. Salmo 143, 1 Coríntios 15, 22, Romanos 5, 12, relata isso. Na carta de Paulo aos Romanos, lemos que os ímpios, com perversidade de suas obras, estão entesourados, estão na ira, estão buscando ira para si mesmo. E no dia da revelação do justo julgamento de Deus, ele retribuirá cada um conforme o seu procedimento. Romanos 2, 5, 6. A palavra de tesourado pode ser traduzida como acumulado, e é o mesmo a expressão utilizada por Jesus quando ele aconselha os santos a acumular tesouro no céu. Mateus 6,20. Logo assim como os salvos são, ao obedecer a Deus, acumular tesouro aonde? No céu. Os ímpios, ao desobedecerem e rejeitarem a palavra de Deus, acumulam ira para si mesmo. O castigo no inferno é eterno. A resposta para essa pergunta é chamada num texto exclusivo a ele. Não porque ela é de difícil compreensão. Ao contrário, a Bíblia responde claramente. Mas por que muitas seitas e pensamentos heréticos defendem exatamente o contrário do que a Bíblia diz? Por quê? Por quê? Porém, para que nosso texto não fique excessivamente longo, né? Entenderemos bem e vamos resumir, né, a discussão acerca do assunto. Alguns defendem a doutrina do iniqualismo, que prega, né, no final o ímpio e Satanás e os demônios, olha só, e deixarão eles de existir. Eles serão punidos durante um tempo, mas depois serão definitivamente exterminados. Outros defendem a doutrina universalismo, que consiste na ideia de que no final Deus salvará a todos, até mesmo Satanás e seus anjos. Alguns universalistas negam esse ponto, tal como aniquilismo,
né, no universalismo, os maus serão punidos durante um tempo e depois serão salvos por Deus. Ambas as teorias, além de interpretar de forma completamente equivocada a questão dos atributos de Deus, não encontram bases bíblicas alguma. A Bíblia é clara ao afirmar que a punição no inferno é eterna. Mateus 3, 12, 18, 8, Marcos 9, 47, Lucas 3, 17, está relatado isso na Bíblia. Devemos entender que quando a Bíblia diz que o ímpio será destruído, essa destruição não significa a aniquilação. Isto é que eles deixarão de existir. Não, não, não. O que a Bíblia ensina é que os ímpios sofrerá uma destruição eterna. 2 Tessalonicenses 1, 19 registra. Ou seja, ele estará eternamente perdido em horror e desesperança. Não terá esperança, não terá mais oportunidade. Só lhe restará o lamento e o ranger de dente para sempre. Será atormentado, e a fumaça do seu tormento subirá pelos séculos dos séculos. Apocalipse 14, 11. Apocalipse 19, 3. Expressão pelos séculos do século no Apocalipse literalmente significa pelas eras das eras, no sentido que é algo infinito. Por fim, em Mateus 25, 46, temos uma passagem determinante nela e descrita o tormento dos ímpios no inferno e a alegria dos santos no céu. A palavra original utilizada para descrever tanto a duração bem-aventurança dos santos como a duração do castigo dos ímpios é exatamente a mesma. Logo, se o tormento no inferno não durar para sempre, então a alegria ao lado de Deus também não durará. Se o inferno não for eterno, o novo céu e a nova terra também não será. A eternidade, né, do inferno é uma exigência da justiça de Deus. Devemos nos lembrar de que, através do inferno, a glória de Deus também é manifestada. O inferno está intermediário e é final, né? Ou seja, o inferno ele é um intermediário e final. Quanto aos homens morrem, eles entram no que se chama de estado intermediário. Esse estado de existência desencantada, ou seja, a alma é separada do corpo e fica argumentando a ressurreição. Durante esse período, a alma dos salvos, para estar com Cristo no céu, onde reina com ele e descansa das tribulações terrenas, em Filipenses 1, 23 diz, enquanto a alma dos ímpios vai para um lugar de tormento, isso e o inferno em seu estado intermediário, a grande diferença da punição no estado intermediário e no estado final é a ausência do corpo no estado intermediário e a presença do corpo no estado final. A Bíblia ensina que haverá um dia em que os ímpios e os justos ressuscitarão. No caso do ímpio, ao ser condenado no juízo final, ele será lançado no inferno em seu estado final. Isso é lago de fogo, e será atormentado não só em sua alma, mas também no seu corpo ressuscitado, entenda isso. Apesar do ímpio já experimentar o tormento do estado intermediário e após a ressurreição que ele receberá, os graus do castigo por ocasião do julgamento final. Também vale ressaltar que não existe nenhuma fundamentação bíblica para qualquer doutrina que ensine a possibilidade de escapar do castigo do estado intermediário, como é o caso da doutrina do purgatório. A Bíblia é suficientemente clara ao dizer que depois da morte vem o juízo, Hebreus 9, 27. O convite da salvação é ofertado em vida. Mas Jesus desceu ao inferno e pregou o quê? Aos mortos? A importância da doutrina sobre o inferno, a realidade sobre o inferno é raramente pregada na maioria das igrejas. Parece que existe muita relutância
E apesar de quando falamos sobre a punição eterna, mas não deveria ser assim, pois apesar de ser um tema muito difícil para nós, ele é extremamente necessário. Aqui vale mais uma vez relembrar que Jesus, nosso Salvador, foi quem mais pregou acerca do inferno. Também precisamos sempre ter em mente a verdade é que Deus é justo e jamais condenaria alguém a castigo que não merecesse. Portanto, o castigo que o homem recebe é com base na retidão da justiça de Deus. As pessoas que vão para o inferno são sentenciadas a esse destino devido à sua própria escolha em vida, pois ignorar o que? A glória de Deus, rejeitar a sua providência, rejeitar o seu Filho em favor do que? Do pecado do homem através da obra de Cristo Jesus na cruz. Na doutrina sobre a realidade do inferno, devemos enxergar a graça e a misericórdia de Deus, que adverte o pecador a voltar para Cristo e encontrar-se nele através do que? Da salvação em Cristo Jesus.